Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou estar abordando o assunto casting, ou seja, conversão entre tipos de variáveis. Na aula passada eu trabalhei um pouquinho sobre casting com vocês, entre os tipos float, double e int, que são os três principais tipos de numéricos. Existem outros tipos de numérico também, como long, como big int, especialmente em Java a gente tem um big decimal. E a gente aprendeu na aula passada que cada tipo de variável, vocês viram isso em lógica de programação também, cada tipo de variável ela ocupa um espaço diferente na memória. Isso é justamente para que a gente consiga gerenciar melhor o espaço da memória que é limitado, né? Principalmente em algumas máquinas que têm pouca memória. Então é isso, nessa aula eu vou abordar conversão entre tipos numéricos primitivos, só reforçando um pouco a aula passada, né, com o tipo float, double e int na forma primitiva. Eu vou declarar variáveis numéricas como classes, e aí a gente não viu ainda isso. Ou seja, é possível declarar float, double e int como classes. A gente vai ver melhor isso aqui. Conversão entre classes, ou seja, a gente vai aprender a converter usando essas variáveis que são do tipo classe e não do tipo primitivo. A classe float, a classe double e a classe integer. Veja que o nome para inteiros, o nome de classe é integer e o nome primitivo é int. Existe essa diferençazinha aqui entre o tipo primitivo inteiro e a classe do tipo inteiro. A gente vai ver também sobre conversão entre tipos numéricos primitivos e entre classes, ou seja, a gente vai fazer uma mistura aqui de conversões, né? Se eu tiver uma variável float primitiva, como é que eu consigo jogar no tipo classe double ou vice-versa aqui, né? A gente precisa aprender, pelo menos saber que existe, ou ter uma noção dessa conversão entre esses diversos tipos aqui. Eu vou abordar também sobre conversão entre numéricos e strings, como é que a gente consegue transferir um numérico para string ou string para numérico. E o que muitos perguntaram, que é como é possível arredondar ou limitar as casas decimais. Muitos querem, quando faz principalmente uma divisão, né, onde fica várias casas decimais na saída do print, como é que a gente faz para limitar isso em duas ou uma ou três casas decimais. Ok, então vamos lá começar aqui. Vou começar declarando aqui algumas variáveis primitivas, por exemplo, o float, declarar aqui como A, o double como B e o int como C. Então vamos supor que eu pretenda jogar aqui, a gente vai fazer várias simulações do que poderia acontecer durante a programação, do que poderia ocorrer. E a gente vai tentar solucionar esses problemas que possam ocorrer ao atribuir um valor a uma variável de outro tipo. Então poderia precisar jogar aqui nessa variável A um valor, por exemplo, 1.4. E aí a gente viu que isso dá problema, porque o Java considera esse número que está jogando aqui como um double, né? Ó, se a gente passar o mouse aqui em cima, o Eclipse vai informar para a gente, ó, não é possível converter de double para float. Logo, a gente sabe que ele considera esse número como double, até porque se a gente for colocar aqui, jogar, por exemplo, 2.4, melhor, 2.8, para ficar um número diferente, observe que ele aceita, né? Então, quando a gente vai jogar esse número com casa decimal em um double, ele aceita. Se eu for jogar aqui, por exemplo, só a parte inteira, se eu for jogar só o número 1 na variável do tipo float, ele também aceita normal, não dá erro. Então logo a gente prova, né, que o Java considera um número com casa decimal, um número expresso assim, como um double. E aí a gente, para poder fazer o casting, vou comentar aqui, para fazer o, vou colocar o S aqui. Então para fazer o casting, uma conversão, então o nome casting seria o nome mais técnico para dizer conversão, né? A gente viu na aula passada que existem duas formas. A gente pode vir aqui entre parênteses e colocar float na frente do número, e aí ele aceita de boa, veja só. Então se eu for imprimir isso aqui, Alt Ctrl espaço, se eu for imprimir a variável A, né, que é a que eu estou interessado aqui, que eu estou convertendo o valor dela, a gente vai perceber aqui embaixo, aqui saiu o número normal, 1.4. Então não houve alteração no resultado, não houve problema, porque às vezes acontece. A gente fazer uma alteração, o Eclipse não dizer que está errado, e aí quando vai rodar, isso aqui, esse console aqui, esse resultado fica todo vermelho de erro, você não sabe o que está acontecendo, então é possível. Mesmo não dando uma linha vermelha aqui mostrando que existe um erro, pode acontecer na hora de executar, dar um erro. Então por isso que é sempre bom a gente estar testando isso. Então vou apagar aqui. A outra forma que existe de conversão, deixa eu retirar aqui, é colocando um F na frente. Eu vou estar apagando, pessoal, mas qualquer coisa é só você voltar o vídeo, dar um print aí, né? Ou então ir fazendo, e eu aconselho isso, você ir pausando o vídeo
e ir fazendo junto comigo. Ou faça como eu faço quando eu estou acompanhando algum assunto que eu não conheço. Eu assisto o vídeo completo, sem pausar e sem fazer nada. Depois que eu vi o professor fazendo tudo, do início ao fim, aí eu vou fazer junto com ele. Ou vou tentar fazer só. E aí depois que eu assisti o vídeo inteiro fazendo junto com ele, eu crio um novo projeto ou um novo pacote e vou tentar fazer sozinho sem olhar para o vídeo. Então eu recomendo esses 3 estágios aí de aprendizado. Primeiro, assistir sem interrupções, sem fazer nada, só assistindo o professor fazendo. Segundo, fazer junto com o professor, assistindo o vídeo e fazendo junto. Terceiro, fazendo sozinho. Tenho certeza que você vai conseguir aprender qualquer assunto fazendo dessa forma. Então é momento conselhos aí, né? Momento conselhos. Então acontece muito de um aluno tá vendo o professor fazendo e se assustar com aquele assunto. Pessoal, é normal para qualquer ser humano um assunto novo que ele nunca viu, ele achar difícil. Isso é normal, qualquer um vai acontecer. Então a diferença é quem sabe usar estratégia e quem não sabe usar estratégias. Por exemplo, se eu não estou aprendendo um assunto, por exemplo, eu pegar um livro, tentar entender aquele assunto e não conseguir, eu não vou me sentir burro por isso. Eu não vou me achar burro por isso. Agora, eu vou em outra fonte, com outro autor do mesmo assunto, e vou tentar entender. Às vezes até eu nem consigo, mas melhorei o entendimento. Aí eu parto para um terceiro autor, eu vou conhecer até mais com esse terceiro autor do que eu tinha conseguido com os outros. Não é que o outro não soube explicar direito, é porque aquele outro autor foi um complemento do primeiro ou do segundo. Então minha mente vai se adaptando àquele assunto, às diferentes formas de se explicar aquele assunto, até chegar a uma conclusão, até chegar a um entendimento. Então eu sempre faço isso e sempre dá certo. Sempre eu consigo aprender qualquer assunto usando essa estratégia de entendimento e de compreensão. Existem até vídeos no YouTube de vários youtubers aí ensinando como você absorver qualquer assunto. E até da área de programação também existem essas estratégias aí. Beleza? Então saindo do modo conselhos e vamos aqui para a prática. Então eu mostrei para vocês que existem 2 formas de fazer casting. Uma é colocando o F na frente e outra é colocando, ou melhor, talvez atrás do número, sei lá, na frente ou atrás. E a outra forma é colocando o float aqui na frente. Opa, float, isso. Então a outra forma é assim. Eu prefiro essa forma aqui mais destacada, né, mais explícita. Ok, então nesse caso aqui a gente não precisaria converter nada, né, porque já está em double esse 2.8. Agora, vindo aqui para o int, se a gente quisesse colocar, por exemplo, a gente sabe que se colocar um 2 aqui, não vai dar problema, porque 2 está na forma inteira, né? E aí vai caber dentro de um número inteiro, de uma variável inteira, melhor dizendo. Agora, se eu precisar fazer assim, tipo 5.6, aí o Eclipse vai dizer que isso aqui está errado, não é possível converter um double para int. Então ele está considerando isso aqui como um double e o double não vai caber na memória, não vai caber no inteiro, na variável inteira. Então o que é que eu posso fazer aqui? Se eu tiver um número decimal e eu quero forçar essa conversão, eu posso colocar um int na frente do número. Posso fazer esse tipo de casting aqui, né? Um casting de double para inteiro. Então o compilador ele vai entender que ao você colocar esse tipo aqui na frente, ele precisa converter, forçar uma conversão aqui desse double, desse decimal para inteiro. Então primeiro ele converte o número e depois logo em seguida joga dentro da variável convertido. Então se ele vai converter aqui para inteiro, logo essa parte decimal aqui vai cair fora, né? Vamos ver? Vamos tentar imprimir aqui o C para ver o resultado. Então vou executar. Então veja só, ele imprimiu apenas o 5. Por quê? Ele extraiu apenas a parte inteira do número e jogou o 5 aqui na variável C. Então foi isso que aconteceu. Você pode se perguntar, mas aí está fugindo do valor real, né, do número. Mas existem situações que você precisa extrair a parte inteira e isso não vai gerar nenhum problema. Você precisou daquilo, então se precisar, você já sabe como é que faz. A gente viu também que aquele Fzinho lá na frente do float só é para float. Se a gente colocar o i aqui, não vai funcionar. Então, essa questão de colocar a vogalzinha na frente, não a letrinha na frente, é só para float. Para os outros números, você tem que forçar aqui na frente o casting. Opa, aqui é int, né? Ok, pessoal, então é possível também que eu precise jogar a variável. Ou seja, por exemplo, eu quero jogar o b em C. Eu vou até descer um pouquinho aqui mais para destacar. Eu quero jogar a variável b, ou seja, o conteúdo da variável b na variável C. Então, essa variável b, ela está como double. Logo, o Eclipse vai dizer, não é possível converter double para
para int. Naturalmente, assim, não é possível converter. Então você tem que forçar a conversão no código, deixar explícito no código. Automaticamente ele não vai fazer. Então essa mensagem que dá aqui não é possível converter, na verdade é converter de forma automática, né? Mas forçando a conversão via código é possível. Por exemplo, da mesma forma, eu posso chegar aqui na frente e colocar int, dizendo que o compilador deve converter essa variável b, o conteúdo dela, para inteiro e jogar em C. Logo, deveria aparecer aqui 2, né, no resultado, que b vale 2.8. Então se eu colocar aqui para imprimir o C, ele vai exibir aqui como resultado o 2. Então é isso que aconteceu. Tá ok? Então se acontecer de precisar converter uma variável para inteiro ou precisar jogar, não necessariamente converter, mas precisar jogar um conteúdo de uma variável, nesse caso b, em uma outra variável que seja do tipo inteiro, dessa forma aqui é possível fazer. Da mesma forma, se eu precisar jogar o a também em C. Agora, o contrário, né? Se a gente precisar, deixa eu voltar aqui para cima, se a gente precisar jogar, por exemplo, em B, eu quero jogar o C. Ó, acontece tranquilamente, sem precisar fazer nenhuma conversão explícita. Por quê? C é do tipo inteiro, logo, ocupa um menor espaço na memória, e B é do tipo double, que ocupa um maior espaço na memória. Então, é possível jogar um inteiro dentro de um double, porque o inteiro é menor. Então, cabe dentro, né? O menor cabe dentro de um maior. Uma caixinha menor cabe dentro de uma caixinha maior. Da mesma forma, se eu precisar jogar dentro do A, o C, no caso o A é float, é maior do que int. Então, é possível jogar um inteiro dentro de um float que é maior na memória. Então se eu for exibir aqui a variável b, vamos ver o que acontece. Vai aparecer o 1, né? Porque como eu converti o a aqui, que o a valia 1.4, então ele converteu para inteiro. Quando ele converteu, ele só tirou o 1 e jogou o 1 em C. E aqui eu joguei C em B e C em A. Logo, todos vão ficar com o mesmo valor de 1, né? Tanto B como A como C. Vamos imprimir aqui o C também para ver. Aí também tem o resultado 1. Ok, então a conversão de tipos a gente já fez aqui, revisando da aula passada, né? Reforçando um pouco mais. E agora falta declarar variáveis numéricas como classes. Então deixa eu apagar aqui. Então pessoal, é possível declarar variáveis numéricas como classes. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu vou declarar aqui aquelas mesmas variáveis, só que agora ó, com F maiúsculo do float. Então é o seguinte, se eu fizer com F minúsculo, veja que até a cor do tipo muda, né? Então isso significa que esse float aqui é o tipo primitivo. E esse F aqui maior, do tipo classe. Double. Da mesma forma, é só mudar o D minúsculo para o D maiúsculo. Então aqui posso declarar uma variável b do tipo double, do tipo classe. E aqui, no caso do int, não é possível fazer assim, simplesmente mudando a primeira letra para maiúsculo. Veja que ele dá um erro aqui que ele não está reconhecendo esse tipo. O int, ele muda um pouquinho, ele é chamado de integer. Então dessa forma assim ele reconhece. Então veja que eu declarei essas variáveis agora como classes, como eu falei para vocês, né? E vocês vão perceber ao longo dessa aula as diferenças de declarar como classe e como primitivo. Existem vantagens e desvantagens em relação a isso. Pronto, a princípio, se eu precisar jogar aqui um valor nessa variável, eu posso jogar. Então, observe aí que já dá um erro. Qual o erro que ele diz aqui? Não é possível converter int para float. Então, veja, agora que está como classe, ele não consegue jogar um int para float. Antes, como estava primitivo, ele conseguia. Ó, veja que não dá erro. Agora que está como classe, que eu coloco o F maiúsculo, e ele está dando erro. Ele não aceita jogar um int na forma, ele considera esse 1 aqui como inteiro na forma primitiva. Então por isso ele considera aqui, ó, não é possível jogar um inteiro na forma primitiva, por mais que caiba no float, né? Mas como está na forma primitiva, ele não joga numa forma de classe, numa variável que está na forma de classe como float. Então ele considera como incompatíveis isso aqui. A gente vai precisar converter esse tipo primitivo para um tipo classe. Um outro detalhe aqui, só para que você compreenda o que é esse negócio de tipo como classe e como assim classe, né? Se eu passar o mouse, se eu segurar Ctrl e passar o mouse em cima, vejo que aparece um linkzinho, ó. Ou seja, possibilitando que você, ao clicar, direcione a gente para a classe float. Se você olhar aqui na aba aqui, ó, você vai ver que o arquivo é .class, float.class. Ou seja, é uma classe que ela já foi codificada, ela já foi escrita, já foi programada e ela vai ter todas as funcionalidades para se trabalhar com float. Veja que agora muda a coisa. O tipo primitivo, ele não possui classes, ele não possui um arquivo onde diga lá, ó, é possível fazer tais funcionalidades com ele. Por quê? Porque é o tipo primitivo de hardware, ou seja, de baixo nível. A classe está no nível alto. Então, por exemplo, se eu passear aqui nessa classe, você vai poder ver todo o código dela, todas as variáveis que ela tem, todas as funcionalidades. Ou seja,
abre margem, né? Abre uma gama aí de opções para você trabalhar com aquele tipo. Então essa é a vantagem de declarar o tipo como classe, né? Um tipo numérico como classe. Você vai ter um leque a mais aí de vantagens para se trabalhar, para se lapidar esse tipo de numérico. Tá ok? Então vou fechar aqui. Já se a gente colocar o F como minúsculo, você vai ver que tá certo o tipo double também. Ó. Se eu segurar Ctrl, dar um clique double, ele vai abrir a classe. Ele diz aqui, ó, public class double. É uma classe normal, como a gente faz, normal, só que com mais recursos, né? Com mais recursos avançados aqui. Então muita coisa a gente não vai entender agora. Então veja, tem muito comentário aqui do código, né? Os programadores se preocuparam em explicar todo o código, tudo que está sendo feito aqui. A classe integer também, se você dá um Ctrl clique, segura Ctrl, dá um clique, aqui ó, class integer, então, da mesma forma você vai ter todas as funcionalidades. Então é possível acessar qualquer classe, inclusive a classe system, por exemplo. Ó, se eu segurar Ctrl, eu posso ir para a classe system também e ver todo o código que ela tem. E essas classes, só reforçando a aula passada, elas ficam aqui nas bibliotecas. Lembra disso? A classe scanner, também a gente encontrou ela aqui nas bibliotecas. Então vocês vão perceber que Java tem classe para tudo, ou seja, cada classe dessas vai ter várias funcionalidades. Então essa é a grande vantagem de se programar em Java, porque você vai ter muita funcionalidade já pronta, ou seja, é uma linguagem de mais alto nível do que C. C você não vai ver tanta funcionalidade pronta assim, a não ser que você baixe aquela biblioteca específica e consiga trabalhar, mas ainda assim com certas limitações. Java não, Java já vem nativo, né? Já vem na biblioteca padrão de fábrica, digamos assim, de fábrica, né? Já vem tudo pronto. Ok, então vamos supor que eu quero jogar esse 1, ou melhor, eu vou começar com 1 aqui como inteiro. Eu preciso jogar esse 1 nessa variável A. Como que eu faço? Eu vou destacar um pouquinho aqui. Eu estou precisando nesse momento. Então é possível fazer o seguinte, através da própria classe float, se a gente digitar aqui float, e nesse caso a gente não precisa usar aquele comando new, né, que a gente usou lá na classe scanner new, scanner. Para algumas funcionalidades, não precisa usar o comando new. A gente vai ver lá futuramente o porquê disso. Porque algumas funcionalidades, por exemplo, aquele nest int, nest line, nest float, para a gente usar aqueles métodos, a gente precisou declarar uma variável, né, da classe scanner, usar aquele comando new para poder começar a usar os métodos. Esse tipo de método que a gente vai usar agora para converter, não. Você usa diretamente o nome da classe, digita ponto, e aí veja a quantidade de funcionalidades ou de métodos, melhor dizendo, né, mais tecnicamente falando, os métodos. Veja a quantidade que existe. Ó. Então existe método aqui para muita coisa. E aí a gente precisa entender o que a Eclipse está ajudando aqui. Ó. Se não fosse o Eclipse, a gente tem que estar pesquisando na internet ou consultando lá direto na biblioteca, lá na classe, percorrendo, né, indo lá na classe float, lá na biblioteca, abrindo com um bloco de notas e tá procurando aqui os métodos que existem e tá lendo aqui a explicação, né? Veja que a explicação está em inglês, a gente precisava fazer tudo isso. Aqui não, o Eclipse, a IDE ela facilita. Quando a gente digita o ponto, ela já abre essa janelazinha dizendo, ó, existe tudo isso aqui dentro dessa classe, todas essas funcionalidades. Então, como eu já sei, né, eu já vou direto aqui qual o método que a gente usa para converter. Veja só, eu tenho aqui o método value_of. Veja que esse método, ele recebe um float, e aí se você não viu em lógica de programação sobre funções, você vai ficar um pouco perdido aqui sobre isso, mas não tem problema. Daqui a umas 2 ou 3 aulas a gente vai ver sobre funções, sobre métodos. Mas a intenção aqui, pessoal, é só para que você saiba que é possível converter. Mesmo que você não aprenda plenamente, até porque a gente não trabalhou ainda bem sobre orientação a objetos, sobre classes, e aí vocês vão ficar um pouquinho perdidos aqui, é normal, não se assuste. Mas bote na sua cabeça que você sabe que existe aquelas funcionalidades e sabe que é possível converter. E aí lá na frente isso vai fazendo mais sentido quando você precisar novamente fazer isso. Então veja só, aqui esse value_of ele diz, ó, é possível jogar um float aqui dentro, ou um número ou uma variável, tanto faz, e ele vai retornar um float. Tem outro value_of também dizendo, ó, é possível jogar um string, tem toda a explicação dele aqui ó, também do lado. Essa mesma explicação ela fica lá na classe, onde a gente viu lá quando abriu a classe float. Então é possível jogar um string dentro desse método e ele vai retornar, ele vai processar essa string, né? Vai fazer todo o algoritmo dentro dela que já está pronto e vai retornar para a gente um float e aí depois jogar na variável. Então é isso que a gente quer, que ele receba o valor, processe esse valor e retorne
um float. Então vamos usar ele aqui, vamos usar esse float aqui para ver se dá certo. Vamos fazer tentativa e erro aqui, né? É assim que acontece na prática, né? Então, ele aceitou. Então veja aqui, jogando o valor 1 dentro do value of, ele vai aceitar. Vamos ver se vai dar certo. Se eu imprimir aqui a variável A e imprimiu aqui o resultado 1 e a saída saiu até na forma decimal. Então o que é que a gente aprende com isso? Se acontecer de você declarar uma variável do tipo classe float e você precisar jogar o número 1 dentro dela, você não vai conseguir diretamente assim. Você vai precisar converter dessa forma aqui, usando o método value of da classe float, beleza? Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Você está passando o valor 1 para o método value of. Esse método value of, ele vai receber esse valor, vai processá-lo. Qual é a funcionalidade dele? Converter para float. Receber esse valor e converter para float. Ao converter, ele joga na variável A já convertido. E aí, pessoal, existe um outro método também que é possível, que é o pass float. Ou seja, eu posso vir aqui na classe float. Dentro dela vai existir também um método chamado pass float. Vou dar enter aqui. Só que esse método ele recebe uma string. Você pode ver, deixa eu apagar aqui novamente, digitar pass. Ó, você pode observar aqui que ele recebe uma string dentro dele. Ele vai processar essa string e vai retornar um float na saída. Então vamos usá-lo aqui, ó. Veja que eu não posso mais agora, como recebe um string, não é possível mais passar assim, ó. Ele vai dizer, o método passFloat é do tipo float, né? Não é aplicável para um argumento int. Então, ele não é aplicável para argumento int, ele só é aplicável para argumento do tipo string. Então, eu vou colocar uma string aqui, colocar um na forma de string, ou seja, entre aspas. E aí ele aceita de boa. Se a gente imprimir isso aqui novamente, então ele vai exibir o 1. Então, existem essas duas formas. Eu vou destacar aqui, não vou copiar isso. Poderia estar voltando o vídeo aí, pausando, mas eu vou deixar aqui as duas formas, é melhor. O outro era value of, né? Então, perceba também que o value of, ele tanto pode ser na forma de float como string, ó. Existem essas duas formas, então ele é flexível. Existem dois métodos com o mesmo nome, só que um recebe float, outro recebe string. Você pode dar enter em qualquer um dos dois. O que importa é que na hora que você vai jogar o valor, você jogue ou como numérico ou como string. Então posso jogar aqui como numérico mesmo, tanto faz. Então ele dá certo também com value of. Se eu jogar aqui como com aspas, ele também aceita, normal. Veja que não deu erro. Ok, agora vamos trabalhar com double. Vamos ver aqui o que é que acontece. Se eu jogar um numérico inteiro no double, ele também não aceita. Vamos ver a mensagem que dá. Não é possível converter int para double. Então o int, ele quando está na forma de classe, né? O double, quando está na forma de classe, ele não aceita um número int assim dessa forma. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Se eu colocar na forma decimal, aí ele já aceita. Veja só a loucura, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que nadar a favor da linguagem, né? A gente tem que fazer assim. Então veja, aceita, dessa forma aceita. Mas se a gente precisar jogar um inteiro, ou melhor, se a gente precisar jogar o A, que é um float, ó, já não aceita, tá vendo? Não é possível converter float para double. Então vamos lá, vamos começar jogando um 2 aqui, que ele não aceita, né? Depois a gente faz com a variável A. Então seguindo o mesmo raciocínio, pessoal, é possível fazer usando a classe double dessa vez, né? Já que a gente quer converter esse número para double, para jogar num double, então vou usar a classe double, lembre-se, D maiúsculo. É por isso que eu forço tanto para vocês, pessoal, declarem a classe com maiúsculo. Justamente por conta disso, que em Java ele faz diferença do que é maiúsculo do que é minúsculo. Por mais que tenha o mesmo nome, ele considera como coisas distintas. Então, para que você não tenha bronca, para que você não tenha problema, declare sempre uma classe com maiúsculo. Então, double.valueOf, veja que ele também tem a classe double também tem os métodos valueOf, que pode aceitar tanto o numérico double como o string. E aí eu vou passar o número 2 para ela, né? Para o método valueOf. Então, o método valueOf, o mesmo raciocínio, ele vai receber o 2, vai processar esse valor e vai converter devolvendo como double para a variável b. Você pode dizer, mas não é o mesmo nome, né? ValueOf aqui em cima e aqui embaixo, mas eles estão em classes diferentes. Logo, o algoritmo dele que está dentro deles é diferente também. Então, esse ele vai converter para double e esse vai converter para float. Logo, os algoritmos deles são diferentes. Então, veja, aceitou. Vamos confirmar aqui, é sempre bom estar conferindo, confirmando o resultado 2, então é justamente o 2 que a gente quis, então deu certo, não teve problema, não deu erro aqui no terminal, no console. E da outra forma também funciona, vamos ver aqui, né? Então eu vou comentar, double B recebe double.passDouble, só que como a gente viu, né, o método passDouble da classe double também é semelhante, ele aceita uma string apenas, você vê que não tem outro. Então eu vou ter que passar o 2 na forma de string, com aspas. Agora sim, deu certo, se eu imprimir o B de novo,
e aí deu certo aqui, ó. Então esse aqui é uma forma, esse aqui é outra forma, esse aqui é uma forma de converter o double, esse aqui é outra forma de converter o double. Pronto, eu vou comentar esse aqui também, porque agora dessa vez eu vou tentar jogar aqui a variável a, né? Então se eu precisar jogar a variável a dentro, que é float, né, essa variável a, vou afastar aqui um pouquinho, dentro de uma variável b que é do tipo double, veja que dá erro aqui, da mesma forma que deu quando a gente colocou um número normal, explícito. Como é que a gente converte isso aqui? Vamos tentar começar tentando converter. Eu aconselho a vocês isso, pessoal. Na dúvida, como a gente sabe que em Java existem vários métodos para fazer uma coisa só, e realmente, pessoal, existem vários métodos para fazer uma coisa só. Às vezes você acha que com aquele método funciona, mas só funciona com o outro. Mas aí nada como dar um Google, né, para resolver isso aí. Mas vamos lá, vamos tentar primeiro com a classe double. Digita ponto. Então é assim que eu faço, pessoal. Na dúvida, por exemplo, quando eu estou fazendo, eu vou me perguntar, e agora, como é que eu faço para converter esse A, que eu preciso jogar esse A dentro de B? Como é que eu faço isso? Vamos ver com a classe double o que ela tem aqui para me oferecer. Então veja que se fosse com tipos primitivos, eu não ia ter essa flexibilidade toda. Já com classe, eu tenho. Então vamos ver aqui, com o método valueOf, ele recebe um double e retorna um double. Vamos ver se dá certo aqui. Opa, deu certo com o método valueOf. Veja que ele dizia lá que recebia um double, mas eu joguei foi um float aqui e deu certo. Veja que coisas da linguagem, né? Coisas de quem fez esse método aqui de uma forma que aceita. Então, tranquilo, aceitou. Vamos ver se dá certo aqui imprimindo B. Ele deve exibir o valor 1, né? Aqui exibiu 1, então deu certo. Porque eu joguei o A contém 1, né? Eu joguei o A em B, logo B agora passa a ter o valor 1. Então deu certo. Então veja, solucionei meu problema. Então parto para a próxima. É assim que funciona, pessoal. Já com o método passe-double, vamos ver aqui. Double.passe-double. Mas o double, o passe double, melhor dizendo, ele aceita um string. E eu não posso fazer dessa forma aqui, ó. Já que é uma variável agora, eu não posso colocar ela dentro de aspas. Então, vamos ver o que acontece aqui, a bagaceira, né? Ó, veja a quantidade de erro que acontece, ó. Ele diz aqui, exceção. Quando ele diz o nome exceção é porque é erro, né? Então ele diz, ó, para a entrada string, o valor A, ele não conseguiu converter. Então logo, o passe double, quando eu tenho uma variável para jogar em outra variável, não vai rolar. Agora, pode existir essa outra forma aqui também, ó. A, eu uso a própria variável A, porque o A não é do tipo classe float, logo ela assume como uma espécie de clone dessa classe, ou seja, tudo que a classe float tem, logo o A vai ter, porque ela é do mesmo tipo. Eu estou atribuindo a ela, a variável A, tudo que a classe float tem. Então entenda dessa forma aqui, como se estivesse fazendo um clone, né? Se eu disser que A é desse tipo, logo é um clone dela. E como classe tem métodos, eu posso chegar aqui no A, digitar um ponto, da mesma forma que a gente fazia lá com aquela variável do tipo scanner, né? A gente digitava o ponto na variável e aí aparecia todos os métodos que a classe scanner tem, porque aquela variável passa a ser um clone daquela classe. Então estou repetindo demais só para reforçar aí o entendimento para vocês. Então veja a quantidade de métodos que aparece aqui, ó. Até métodos um pouco diferentes do que aparecia antes. Dá a impressão que tem até mais métodos ainda, ó, quando eu faço dessa forma aqui. Então veja, ó, eu já tenho um método aqui diferente, ó. Eu quero converter o A para double, né? Então tem um método aqui, ó, double value, que ele faz o quê? Ele não recebe nada. Então veja, dentro dos parênteses não tem nada. O Eclipse ele está me ensinando aqui como é que eu uso esse método. Então é muito interessante isso. E ele explica aqui, ó, esse método retorna o valor desse float, né, como um double. E depois para uma ampla e primitiva conversão. Então tem toda uma explicação aqui. O que é que ele retorna? Ele diz aqui, ele retorna de um valor float representado por esse objeto, ele converte para o tipo double. Tem toda uma explicação aqui do que esse método faz. Então é esse mesmo que eu preciso. Será, né? Vamos ver aqui. Então veja, só fiz isso. Vamos ver se ele dá certo. Ele já deu certo, né? Que não apareceu nenhum erro. E aqui, ó, deu certo, exibiu o valor 1 normal. Pronto, só reforçando aquela questão que, por mais que aqui pareça que deu certo, mas na hora de executar dá erro. Lembra quando a gente usou o passe double? Opa, passando o A, né, como string, passando a variável A, achando que na verdade aqui ele não vai considerar como uma variável A, ele vai considerar como um texto normal. Mas a gente viu que deu tudo bonitinho aqui, não deu nenhuma linha de erro, mas na hora de executar, ele não conseguiu fazer esse tipo de conversão e aí deu erro. Então é isso que eu falei para vocês, às vezes tá bonitinho assim, mas é sempre bom estar testando para isso dar certo. Vou voltar de novo. Então A.double value, ele vai converter para double, então tá tudo certo. Então a gente aprende o que com isso? Que se tiver
tiver uma variável, é possível usar, e é que essa variável seja do tipo classe, é possível usar os métodos dela para converter aquele valor, né? Pronto, o próximo cenário é para trabalhar com tipo integer, ou tipo inteiro, né? Só que aqui na forma de classe. Então, por exemplo, se eu precisar aqui jogar um valor 1, será que dá certo? Ó, dá certo, né? Então ele aceita. Se eu for imprimir, para ver se não dá erro isso aqui, imprimir a variável C, então ele imprimiu o valor 1 normal. Já se eu precisar jogar um valor 1.5, é claro, é óbvio que nem na forma primitiva do inteiro ele vai deixar, né? Então ele vai dizer aqui que não é possível converter double para integer de forma automática, então eu tenho que forçar essa conversão. Por quê? Se eu precisar no meu algoritmo, no meu projeto, no meu sistema, acontecer esse tipo de situação e eu preciso forçar a conversão, então é possível fazer. É só para que a gente saiba que é possível fazer. Então como é que a gente poderia fazer aqui? Eu estou trabalhando com inteiro, eu quero converter para inteiro, logo já me liga que eu tenho que usar a classe integer. Não dá para usar o tipo, se eu fizer assim com o tipo normal, casting, ó, ele aceitou, já aqui aceita. Tá vendo? Então essa é as flexibilidades da linguagem, né? A gente tem que testar para ver se dá certo. Eu tava achando que não ia dar. Vamos ver se dá certo isso. Ele vai imprimir só 1, né? Porque ele só retira a parte inteira aqui, que não caberia a parte decimal no espaço de memória para inteiro. Então, mas eu posso fazer também com a classe integer, né? Então, a classe integer, ponto para acessar os métodos dessa classe. E aqui tem um método valueOf que recebe um inteiro. Veja que ele recebe um inteiro. Ou recebe um string, né? Então, eu posso escolher qualquer um aqui. O que importa é que na hora eu jogue um valor aqui. Vamos ver se dá certo assim. Olha, aqui já não dá certo, tá vendo? Com a classe integer, o valueOf, o método valueOf ele já trabalha diferente, ó. Ele não recebe e não considera esse 1.5, né, como recebimento. Mesmo que eu jogue aqui um int dentro, aí ele deixa, ó. Eu convertendo aqui na frente do 1.5, né, colocando um enter, vamos ver se ao executar dá certo. Então ele deu o resultado 1 aqui, deu tudo certinho. Agora veja, é desnecessário eu fazer tudo isso aqui, mas é interessante saber que é possível flexibilizar, né, é possível essas flexibilizações. Então vou destacar aqui, eu posso fazer dessa forma, copiar aqui e colar, para que quando você der um print aí, né, você pode dar até um print na tela para registrar, fique até melhor eu colocando aqui os comentários. Então existe essa forma. A outra forma seria, que eu acho mais simples, né, de fazer, seria convertendo dessa forma, a variável do tipo integer como classe, ele aceita também, como da mesma forma que no primitivo, né, ele aceita. E vamos ver se existe outra forma também. Então integer C recebe, vou comentar isso aqui por enquanto. Vamos ver se a classe integer, aquele método lá, passInt, né? Só que o passInt ele só tem 2 tipos aqui, 3 tipos, né? Os outros bem mais complexos, que recebe 2 valores, um string, um int, um char e um int, Ele recebe dentro dos parênteses 1, 2, 3, 4 parâmetros. Então vamos para esse primeiro aqui que recebe um string. Veja só, esse passInt ele recebe um string, como eu disse lá, né? Como o Eclipse nos ensinou. Então se eu passar dessa forma aqui, ele não vai aceitar. Eu teria que passar como string, aí ele aceita. E vamos ver se converte direitinho. E aí ele não converte, ó, tá vendo? Se eu tenho um decimal e eu passo ele como string para um passInt, ele não vai, ó, ele destaca aqui, ele não faz esse tipo de conversão para inteiro. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu não posso usar isso aqui. Vou até comentar aqui, ó. Não dá certo assim. Agora, se eu colocar só 1, será que dá certo? Sem decimal, mesmo dentro de string, mesmo dentro de aspas, aí dá certo. O que não rola, o que não dá certo é passar um decimal dentro de string. Ele vai considerar, ele não vai fazer a conversão só daquela parte inteira, né? Ele não consegue fazer isso. Então vou colocar assim e vou colocar a forma que dá certo, né? Então vou colocar assim, ó. Dá certo assim, sem ser decimal, né? Então veja, pessoal, pode ficar até um pouco confuso esse estilo que eu estou passando para vocês, mas é para explorar as diferentes formas e situações que podem acontecer no decorrer da programação. Então você já sabe, já conhece aí as diferentes formas e como a linguagem ela é flexível, né, para se trabalhar em diferentes situações. Até porque, no momento, nessa parte introdutória, que a gente vai ver if, else, for, while, né? Algumas estruturas básicas, a gente não vai trabalhar muito com conversão. A gente vai precisar mais de conversão lá quando a gente for precisar criar um projetozinho mesmo, orientado a objetos. Já cadastrando um formuláriozinho de, por exemplo, de um aluno, né? Nome, RG, CPF. Aí sim, a gente vai precisar trabalhar com essas conversões. Porque, por exemplo, quando a gente trabalhar com interface gráfica, ou até com interface web,
aí. A gente tem um formulário lá, né, onde o usuário digita nos campos, nome, CPF, RG, tudo mais. A forma que captura esses valores é sempre na forma de string. Então, se a gente precisa colocar, por exemplo, a idade na forma de um numérico, captura como string e na hora de jogar, tem que jogar na variável numérica. Ou até para poder fazer um cálculo. Então, o usuário digita na tela, a forma de capturar é sempre como string, então é o jeito a gente converter, é o jeito, quando a gente trabalha com interface gráfica. É por isso que eu já estou apresentando para vocês agora, para saberem que existe, e lá na frente a gente vai aplicar mais isso aí. No momento não. Então não precisa se preocupar tanto em não estar entendendo essa questão de classes, desses métodos, porque quando a gente for usar mesmo de fato, vai ser depois que a gente aprender orientação a objetos. Aí vocês já vão ter uma consciência mais abrangente disso aí, tá certo? Então é só para que vocês saibam que existem essas formas. E quando for pesquisar no Google também, como é que converte e tal coisa, fica mais fácil de você procurar, porque você já foi apresentado para vocês isso, então fica mais tranquilo. Então com certeza eu sei que está aí na sua cabeça, então qual é que eu vou usar? O professor apresentou dessa forma, depois de outra, que mistura é essa? Eu não sei o que usar. Não, pessoal, veja bem, eu estou apresentando para vocês as diferentes situações que podem ocorrer, e aí como você resolver essas situações. Até algumas situações aqui, como eu uso pouco essas conversões, percebam que eu estou testando também. Eu tô mais ou menos que testando isso junto com vocês aqui na aula, tá certo? Por mais que eu tenha preparado essa aula aqui, é óbvio que eu não vou mentir que eu preparei essa aula, mas durante a aula eu gosto de improvisar algumas coisas. Vem outras ideias, vem outras situações. Eu estou simulando aqui como se eu estivesse trabalhando no dia a dia e aí aconteceu um problema, eu estou tentando resolver. Então é isso que eu estou tentando passar para vocês durante essa aula. Então essa parte de declarando variáveis numéricas como classes, já mostrei para vocês. Conversão entre classes, float, double e integer, a gente já viu também. E agora a conversão entre tipos numéricos e primitivos, a gente já viu também, né? Porque, se eu voltar aqui, a gente precisou aqui, por exemplo, converter um tipo primitivo aqui para um tipo de classe. Quando a gente jogou o número primitivo, normal, né, a gente acabou usando esse princípio aí de misturar tipos primitivos com tipo de classes e aí convertê-los entre si. A gente já fez isso. Só mais um detalhe aqui, por exemplo, se eu precisasse, vou comentar aqui, jogar na variável C a variável B, seria a mesma situação aqui de cima, né, que eu tenho, aqui é porque eu tenho um número primitivo, mas ele é decimal, e aqui eu tenho uma variável que contém um número decimal. Então como é que eu faço? Ele já dá um erro aqui, dizendo que não é possível converter double para integer, então ele até aparece aqui o double com maiúsculo, considerando que é de uma classe, né, que esse B é a classe double. Para integer, como é que eu faço? Será que o int agora resolve? Não resolve, ó. Por quê? Porque B é classe, não é primitivo. E aqui 1.5 deu certo porque 1.5 está na forma primitiva aqui. Então a gente já aprende o que com isso? Que esse tipo de int, esse tipo de casting, de conversão, com o int aqui na frente, só serve com números primitivos. Então se esse B fosse, por exemplo, será que dá certo aqui? Deixa eu ver. Primitivo? Deu. Ó, ele aceita, dá certo. Porque eu deixei o B com o double como primitivo. Mas quando deixar como classe, aí ele não dá certo. Então, mais uma situação aqui que eu improvisei na aula. Como é que a gente faz? Eu quero converter para int, né? Então eu tenho que usar a classe integer. O primeiro macete é esse. Eu tenho que usar a classe que eu estou convertendo para ela. Então se eu vier aqui .valueOf, veja que valueOf ele só recebe o int, como a gente viu antes, né? Então eu já sei que isso aqui não vai dar certo, porque eu estou jogando um double, então não vai dar certo. Mas se eu fizer um cast, não adianta fazer o cast. A gente viu que, como o B é classe double, né, esse tipo de cast não dá certo, que ele só dá certo quando é primitivo. Então o valueOf não dá certo. Vamos ver o passe. Passe int, né? Passe int recebe string, eu já sei que não vai dar certo. Eu não posso jogar a variável B dentro de aspas. Ele não vai considerar que aquilo ali é uma variável. Eu já sei que vai dar erro. Então, agora, a classe integer só tem esse tipo de método para converter, né, o double para integer. Como é que eu faço isso? A gente aprendeu que a variável que é a vantagem, né? E isso é a vantagem que eu falei para vocês, quando a variável está na forma de classe. Que eu posso usar essa variável, digitar o ponto, e aí vai aparecer os métodos dela. Lembra daquele método com o finalzinho value? Olha ele aqui, ó. Então, se eu escolher esse método int value,
ou seja, para inteiro, né, o valor para inteiro, esse método ele não precisa receber nada, só que ele retorna um int, e aí dá certo. O mesmo método que eu usei aqui em cima para double value, né? Então ele deu certo aqui, ó, para eu pegar uma variável double, convertê-la para inteiro usando esse método aqui. Se eu for imprimir o C, vamos ver se dá certo. E aí deu certo. B realmente vale 1, porque 1 valia, 1 foi jogado no A aqui, eu joguei o A no B, então o B também ficou com 1, e eu joguei o B no C, então o C também ficou com 1. Todos ficaram com 1 agora no final, né? O A também seria a mesma coisa, né? Ó, o A também poderia usar o método int_value, que a classe float também tem esse método. Então se eu tenho uma variável do tipo inteiro e quero jogar um decimal, uma variável decimal, e que essa variável seja do tipo classe, eu sei que existem esses métodos int_value, double_value, float_value e aí vai, né? É só lembrar que existe esse método. Pronto, pessoal, resumindo tudo aqui, por exemplo, entre esses numéricos, é só saber que na hora de procurar o método, né, existe o método pass, tanto na classe float, como na classe double, como na classe integer. Existe o método valueOf, tanto na classe float, double e integer. E existe o método value, que pode ser int_value, float_value, double_value. Esses três métodos, eu vou até destacar eles aqui no comentário. Então existe o método passe, colocar passe x, porque pode ser passe float, passe double, passe integer. Existe o método valueOf, vou colocar só um parênteses aqui. Estou colocando um x para substituir, que poderia ser double, float ou integer. Opa, esse value aqui tá errado, né? Value. E existe o método xValue, que pode ser int_value, float_value, double_value. Então é só lembrar desses três tipos de métodos para conversões entre tipos de variáveis, tanto classe como primitivo. E existe o cast, né? Vou colocar x aqui. Que o casting pode ser int, o casting pode ser float e o casting pode ser double. Então, ó, 4 tipos de casting aí para se trabalhar. Então veja a flexibilidade do Java para se trabalhar com o Java. Isso é muito bom numa linguagem, porque tem linguagens que é osso para você converter os tipos, né? Ela é bem inflexível em relação a isso. Então é isso, conversão entre tipos numéricos primitivos e classes a gente já viu, e agora conversão entre numéricos e strings. Então, como é que a gente faz para converter string para numérico, numérico para string? Eu vou apagar aqui tudo, então espero que você já tenha tirado o print aí a essa altura, eu vou dar um tempinho. Pronto, detonei aqui. Então vamos lá, vamos supor que eu tenho uma variável, e isso aqui agora é o que mais acontece, pessoal, muita atenção agora. Isso é o que a gente mais vai precisar lá na frente, quando a gente tiver um projeto com a interface gráfica bonitinha, que eu acho que é o que vocês mais esperam, né, fazer um programa com interface gráfica. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, da gente precisar capturar, por exemplo, vamos fazer uma calculadora no interface gráfica. Vamos supor que lá o usuário digitou na variável A o valor 2. E aí quando a gente capturou o que o usuário digitou lá naquele campinho do formulário, né? A gente capturou aquilo, precisou jogar na variável, e esse valor ele sempre vem, vocês vão ver porquê lá na frente, sempre vem como string. Então a gente pega essa string e joga numa variável. Então eu estou simulando aqui uma situação, tá certo? Mas pode ser N situações. Que você tem uma variável com um valor numérico. E aí você tem outra variável, também do tipo string, que você capturou lá e o usuário digitou 5. E aí você precisa fazer o cálculo. Vamos supor que ele escolheu multiplicação, 2 vezes 5, ou 5 vezes 2. E aí é óbvio, para fazer uma multiplicação, é impossível fazer multiplicação com string. Por exemplo, vou criar uma variável do tipo string chamada resultado. Vou colocar aqui resultado de multiplicação, né? E aí vamos supor que eu quero multiplicar A vezes B. A gente sabe que multiplicação é asterisco, então veja, já dá erro. Por quê? Não é possível usar o operador, ele diz aqui, ó, não é possível usar o operador de multiplicação, asterisco, e jogar na variável do tipo string. Não é possível. Por quê? A variável do tipo string está esperando que isso aqui fique entre aspas. Só que se ficar entre aspas, vocês vão ver que, digitar aqui resultado, para imprimir o resultado da variável, olha como é que aparece. Ó. Na forma de string, ele não multiplicou, porque dentro de aspas não acontece nada, ele não multiplica. É aquilo exatamente o que você colocou. Aí veja, existem duas formas. A gente pode fazer assim, ó. Pode fazer uma gambiarra aqui. A gente pode concatenar e colocar entre parênteses essa multiplicação. Colocar só um espaçozinho aqui, né? E aí, também não deu certo, né? Por que isso aqui não deu certo? Se a gente pode fazer isso, a gente pode multiplicar dessa forma. Por quê? Percebam aí, ó, que a variável A, ela é do tipo string e a variável B é do tipo string. Não é possível fazer uma multiplicação entre variáveis de string. Não é possível fazer isso.
essas variáveis têm que estar no formato numérico para poder acontecer isso. Então veja, por mais que a gente mudou aqui a estratégia, não deu certo. Então é o jeito a gente converter esses valores para numérico. Eu vou criar uma variável do tipo decimal, né, do tipo double, porque pode ser que o usuário digite lá 2.5, né, números decimais. Então eu vou chamar essa variável de aconvertido. Aconvertido vai receber o A, né? Só que, só afastar aqui, é óbvio que A está do tipo string e não é possível jogar na variável double, então a gente precisa converter esse A aqui. Lembra que quando a gente precisa converter um número para double, por exemplo, a gente usa a classe double, aquele macete, né? Se eu estou precisando para um double, então use a classe double. Então vou usar aqui a classe double, ponto. E vamos ver qual é o método que resolve isso aqui, né? Vamos procurar esse método, deixa eu ver. Será que o passe resolve? Ó, veja, passe double recebe um string, no caso eu preciso jogar a string A, né? E ele retorna um double. Então ele pega essa string, processa ela e converte para double. Então o passe resolve. O value of resolve, vamos ver. O value of também resolve, ó. Veja que ele recebe um string e retorna um double. Ou ele pode receber um double e retornar um double também. Então tanto faz o value of como o passe double. Eu vou usar o value of. E aqui eu vou adaptar, né, para jogar o A. Ó, deu certo, por enquanto, né? Então vamos fazer. Se eu usei aqui double primitivo, mas se eu colocasse como classe, também daria certo, ó, normal. Eu uso mais, pessoal, o tipo primitivo, a forma primitiva, quando eu trabalho com double, float e integer. Mas aí vai de cada um e vai da situação também. Vamos outro, bconvert. Então bconvert recebe double .valueOf e agora dessa vez recebe B, né? Pronto, converti o B, joguei num bconvert, converti o A e joguei no aconvert. Então agora eu tenho o valor 2 e o 5 na forma numérica e aí agora sim eu posso fazer o cálculo tanto de mais como de multiplicação, como divisão. Só que agora vai ser o aconvert, que eu vou multiplicar, e o bconvert. Agora deu tudo certinho. Vamos imprimir o resultado, e aí 10, né? 2 vezes 5, 10, ó. Veja que deu certo. Então é isso, pessoal. Se você precisar, nesse caso, eu mostrei um exemplo, né? Por que eu precisei converter o A e o B? Eu precisei converter porque eu precisei fazer um cálculo. Se não precisa fazer um cálculo, não precisa converter. Deixa na forma que veio mesmo e tá tudo bem. E agora, se eu precisar tirar esse aspas, será que dá certo também? Ó, ele já dá erro aqui. Mesmo que eu tire esses parênteses, deixa eu ver, ele dá erro. Então se eu jogar um valor numérico ou um resultado numérico diretamente no string, vai dar erro. Então a gente aprende agora o seguinte, que quando a gente usa aspas para concatenar com outra coisa, por mais que seja aspas vazias, a gente está fazendo um cast. Então não é possível fazer assim, ó. Um cast de string dessa forma não existe, como a gente fez com int e com float. O de string é dessa forma aqui, ó, fazendo a concatenação. Então eu vou até destacar aqui, casting de string. É dessa forma. Eu costumo até brincar com isso, que isso aqui é uma gambiarra, né? Mas não é gambiarra, é o cast mesmo para strings. Ou poderia fazer o seguinte, ó, pegar a classe string e usar o método valueOf. Será que dá certo? Será que vai dar 10? Deu o resultado 10. Então deu a mesma coisa. Então eu posso converter valores numéricos para string dessa forma também, usando o método valueOf da classe string. Então a gente aprende o que com isso? É possível jogar um string para um numérico e é possível jogar um numérico para string, vice-versa. Então vou destacar aqui as diferentes formas de converter para string, né? Essa é uma forma. A forma mais simples vou colocar aqui em cima, que é usando aquela concatenação mais simples, né? Pode ser com espaço, sem espaço. Quando a gente coloca um texto aqui, acaba convertendo também, né? Ela acaba usando esse casting aqui. Essa aqui eu considero a forma de casting mais simples para string. Aí esse outro eu vou comentar. Então essas seriam as duas formas de se converter de numérico para string. E aí tanto faz, se for int, se for float, vai ser dessa mesma forma aqui, ó, essas duas formas aqui. Aí há quem prefira também, pessoal, não usar uma variável para fazer o cálculo e jogar depois na saída. Há quem prefira fazer, eu vou comentar aqui, esse cálculo já na saída. E aí depende, né? Você não precisa guardar esse resultado em uma variável para usar mais à frente do algoritmo, então você joga logo direto no print. Agora, se você precisa guardar para ficar usando esse resultado e não ficar fazendo o mesmo cálculo todas as vezes que for precisar do valor, do resultado, se não precisar disso, faz o cálculo dentro da saída mesmo, que aí sim ele aceita. O método println, ele aceita dessa forma, sem precisar fazer o cast, né? Sem precisar vir aqui e o mais. Tá vendo só como o Java é? A flexibilidade das diversas formas. Aqui ele não aceita o cálculo direto, né? Jogando numa variável string. Já o print ele aceita. Já o método print ele aceita isso aí. Há umas razões por trás disso aí, se a gente for analisar lá o método print, mas vocês não vão entender agora, então deixa isso mais pra frente. Então vamos ver se dá certo aqui. Ele deu um erro aqui, vamos proceder, vamos ver que tipo
tipo de erro foi? Ah, lá em cima que tem um import aqui sem querer. Então ele apresentou o 10. Se eu não usar o casting aqui no método println, vamos ver se dá certo. Aí deu 10 também. Mas eu poderia usar o casting aqui da forma, por exemplo, precisando fazer isso aqui, né? Resultado é igual, né? Para ficar mais bonitinho aqui a saída. Então com isso eu acabei fazendo um casting aqui, né? Sem querer, porque eu precisei colocar uma palavra aqui. Então é isso. Conversão entre tipos numéricos e string já foi também resolvido, ou vice-versa, né? De string para numérico. E por último agora falta arredondar ou limitar casas decimais. Então eu vou apagar aqui também. E aí vamos supor que eu tenho uma variável do tipo double A, que ela vale, sei lá, 200 ou 100 ponto alguma coisa. Tem outra variável B, que ela vale 50 ponto alguma coisa. E aí eu precisei multiplicar, ou dividir, melhor dizendo, A dividido por B. Logo eu sei que com certeza aqui vai dar um número com várias casas decimais, né? Então se eu for imprimir aqui, Salt é a mania do NetBeans ainda, né? Aqui é Sizzle, acho bem mais simples isso aqui com NetBeans. E aí para imprimir isso aqui, o resultado, veja só, vou executar aqui, aí veja a quantidade de casas decimais. Vamos supor que você queira limitar a quantidade de casas decimais aqui. Bom, aqui em Java a gente sabe que também existe a função printf, só que ela é pouco usada, né? Onde a gente coloca aqui, separa, né, com aspas, igualzinho a C. Porque Java, como foi derivado do C, então eles conservaram a função printf. E aqui colocar %f, né, porque o resultado é decimal. Se fosse inteiro seria %d. E aí ao imprimir isso aqui, vamos ver o que acontece. Ele vai imprimir o número como antes, só que até com menos casas decimais. E se a gente quiser limitar o número de casas decimais em 2, vocês viram lá que é só colocar o ponto 2, né? E aí dá o play. O ponto 2 é entre o % e o F, então é até meio estranho isso aqui, né? Mas é assim que se faz em C. E aqui em Java também, eu vejo que dá certo. E aqui você pode acrescentar, né? Tipo, resultado foi. Você pode acrescentar uma frase aí, né? E aí ele dá certinho aqui, bonitinho. Então, bem simples se fosse em C. E em Java também, como eu já falei, dá pra fazer assim também, como eu tô acabando de fazer isso, né? O printf é pouco usado em Java. É usado mais o print e o println. Então, como é que a gente faz se for usado o println, ou se precisar jogar numa variável já com as casas decimais arredondadas ou limitadas em 2. E outra limitação, né? Aqui é no printf que eu consegui fazer isso. Mas se eu precisar jogar o valor arredondado em uma outra variável, aí é o jeito eu usar uma classe, que é a classe decimal format, para poder formatar esse número com apenas 2 casas decimais e jogar em outra variável. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Então eu sei que é a classe decimal format que possui esse método, vou procurar aqui, ó, digita as iniciais dessa classe, Ctrl espaço, dou Enter, e quando eu dou Enter, percebam lá em cima, ó, que ele já usou o import dessa classe. Então, por isso que eu gosto de usar o Ctrl espaço e Enter. Digita as iniciais, Ctrl espaço e dou Enter, porque ele já faz esse papel para mim. Eu não sabia onde era que a classe decimal format estava localizada nas bibliotecas. Teria que procurar aqui, né, nas bibliotecas, só que aí a ferramenta já me ajudou através desse comando, ó. Ele disse que a classe decimal format está dentro do pacote java.text. Se eu segurar Ctrl e dar um clique nessa classe, eu posso ver o código dela. Ó, class decimal format, e aqui está todo o código dela, inclusive explicado também. Olha a quantidade de linhas dessa classe. Vou até o final aqui, 4.300 linhas. Então veja a vantagem, né, de ter tudo pronto em Java, quase tudo pronto, né? Então o método format, que é o método que formata para mim em casas decimais, ou a forma das casas decimais, ele é necessário criar um objeto para usá-lo. Então eu preciso usar aquele comando new, da mesma forma que na classe scanner. Então eu vou pegar aqui uma variável, vou chamar ela de f, seria de formato, né? Chamar de f casas. E recebe o novo objeto da classe decimal format. Então é assim que cria um objeto, pessoal. A gente vai ver melhor sobre isso depois. Então é sempre o comando new, o nome da classe e sempre o parêntese aqui. Agora, é dentro desses parênteses que a gente vai dizer, ó, quando criar o objeto dessa classe, já cria esse objeto na memória nesse formato aqui de casas decimais, ó. Ou seja, eu quero que seja apenas 2 casas decimais. E é sempre o jogo da velha, ou cerquilha, né, que é chamado, ou hashtag, né. Estou dizendo aqui, ó, que as casas decimais, que vem depois do ponto aqui, né, vai ser 2 casas decimais. E sempre o formato eu passo através de aspas, ou melhor dizendo, do tipo string. Pronto, a partir desse momento eu posso usar essa variável fcasas, usar o método que ela tem, que é o método format. Então eu posso vir aqui e dizer, ó,
fcasas, vou dar uma separadinha aqui, fcasas ponto, aí veja a quantidade de métodos que a variável fcasas herdou da classe decimal format, só para trabalhar com formatação de texto, especialmente numéricos, né? Então, eu vou usar aqui o método, tem o método clone, o método equals, é o método format. Então, o método format vai receber resultado, né? Então veja, esse parêntese aqui é o parêntese do método print. Vou dar uma afastadinha aqui. E esse outro parêntese está fechando o parêntese do método format. Então eu passei para o método format a variável resultado, o método format vai receber essa variável, ou melhor dizendo, o valor contido nela, vai converter para o formato que eu expliquei aqui e vai jogar no método println, que por sua vez vai imprimir na tela. Então vamos ver se ele vai já imprimir formatado, dá o play aqui, executar, e aí já imprimiu formatado 1.99. Se eu aumentar as casas decimais aqui para 4, por exemplo, vou executar, e apareceu apenas 3, deixa eu ver por quê, deixa eu colocar mais um aqui. 5. Agora sim foi 5. Deixa eu ver, colocar 4 aqui de volta. Exibiu só 3. Eu acredito que aqui seja por conta do arredondamento também. Tem essa questão, né? Para que não faz sentido eu exibir o 0 aqui, né? Certeza que é isso. Não faz sentido exibir o 0. Uma outra vantagem também é que eu posso já passar, por exemplo, se aqui for o valor de moeda real, eu posso colocar aqui RS na frente da hashtag, da cerquilha, né? E ele já vai imprimir, ó, para mim normal, não vai ser, ou seja, eu não preciso colocar esse RS aqui, ó, concatenando no println, colocar aqui RS. Eu não preciso, porque eu posso colocar já aqui no formato que eu quero do número. Tá certo, pessoal? Então, se vocês quiserem ou precisarem formatar os números de casas decimais ou até algo a mais, né, desse número, você pode estar usando a classe decimal format e usando o método format que ela tem, que faz esse papel para vocês. O último assunto já foi abordado com vocês. Essa aula ficou longa, mas é porque eu gosto de abordar os mínimos detalhes, cada detalhe. Eu não gosto de ser direto ao ponto, principalmente quando a gente trabalha com programação, porque como eu já falei para vocês, né, às vezes se eu for pelo caminho feliz, ou seja, mostrando só tudo que dá certo, quando vocês forem fazer pode dar errado alguma coisa, vocês vão ter o trabalho de ir no Google pesquisar, ou estar até me perguntando muito. E aí eu estou mostrando nessa aula para vocês todas as possibilidades que existem de se fazer, por isso que a aula ficou extensa. Mas eu aproveito e já dou outro conselho. Vocês podem acelerar o vídeo sempre aí, né? Como eu deixo sempre no YouTube, você pode ir na engrenagemzinha aí no canto direito inferior, se você não conhece, clica nela, vai ter as opções lá de resolução, né, do vídeo, para deixar em HD, né, ou Full HD, e aí vai ter a opção lá de velocidade. Você pode estar aumentando a velocidade, coloca, o recomendado é 1.5 de velocidade, que aí dá para você acompanhar o vídeo todo numa velocidade mais rápida, principalmente se você é daquela pessoa que consegue captar mais rápido as informações. Mas não deixe de assistir o vídeo por inteiro, pessoal, porque sempre tem uma informação crucial para ver, tá certo? Então, espero ter deixado claro aí esse assunto para vocês, apesar de ainda não ficar plenamente entendido aí na mente de vocês, mas à medida que as aulas forem acontecendo, vocês vão entender de forma plena, tá ok? Então, qualquer dúvida, podem me perguntar aí nos comentários ou mandar mensagem para mim. Até a próxima aula, pessoal.